Graça e paz a todos os meus irmãos, aqueles que são visitantes deste canal também. Estou aqui do lado do rio Nagataki, no norte dos Estados Unidos, né? Estou na cidade de Nagataki, cidade que tem o mesmo nome desse rio. O nome indígena, aqui andavam tribos indígenas no passado, num passado distante. E esse rio aqui é o rio Nagataki, né? Queria dizer para vocês que aqui é o norte dos Estados Unidos, onde estou morando atualmente, passando um longo período por aqui. Deus sabe quando vamos retornar ao Brasil, se é que vamos retornar, ou se vamos para a Europa. Afinal de contas, nossa vida está na mão de Deus. Vou fazer os meus Coopers, né? As minhas caminhadas nesse lugar. Me perdoem por estar com a roupa um pouco mais, né, largada aqui, é que eu estou fazendo a minha caminhada. Mas queria meditar um pouco com vocês sobre o que tem acontecido na teologia brasileira, né? Na teologia brasileira. Eu, evidentemente, não estou e não poderia estar feliz de ver tudo que tem acontecido no Brasil. Por um lado, nós temos canais apologéticos, né? No caso, arminianos, vamos designar assim, né? Onde eles lutam 24 horas contra o calvinismo, dizendo que o calvinismo é algo diabólico, terrível, sectário, uma falsa religião, etc, etc, etc. Se você for observar hoje na internet, pelas redes sociais, eles não estão preocupados tanto, né, como no passado, né, como com as testemunhas de Jeová, com os mormons, com os adventistas, com os ateístas, mas eles estão preocupados com o calvinismo. O calvinismo é algo que deve ser combatido com todas as forças, né? A preocupação no século 21, que talvez, né, seja o último século da humanidade, tem sido o calvinismo. Ok? Bem, é motivo de tristeza você ver isso, porque a gente está passando uma situação onde o humanismo reina na humanidade, onde o secularismo cada vez mais se torna presente na vida das pessoas, onde o ateísmo ganha o coração de muitos jovens, mas a preocupação de pelo menos, vamos pôr assim, dois apologistas, tem mais, mas esses dois são os mais militantes por enquanto, né? Jamiercio de Oliveira e João Flávio Martinez, dois apologetas que antes gastavam mais tempo combatendo o catolicismo, o adventismo, as testemunhas de Jeová, hoje gastam mais tempo combatendo o calvinismo, entre aspas, né? Muita gente chama de calvinismo porque é fácil a gente colocar um rótulo, né, em que tem que ser combatido. Bem, esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. Se você for ver os vídeos do CACP hoje, há mais vídeos contra o calvinismo do que contra outras seitas, entendeu? É algo assim paradoxal, né, para uma pessoa que se diz ser um apologista. O outro, Jamiercio de Oliveira, fala verdadeiras aberrações, não se dobra perante a verdade. A verdade é que as seitas, todas as seitas, creem no livre-arbítrio, mas eles querem negar isso, né? Eles querem dizer que o calvinismo é que está errado, que o calvinismo que é fatalista, determinista, entendeu? E que está alinhado às seitas. São falaciosos, falastrões, né? Na verdade são
falsos apologistas, porque se você for observar o que é ser um apologista, meu querido, começa a ver o primeiro século, o segundo, o terceiro, o quarto século, onde verdadeiramente existiam apologistas, porque não existia tanta escola teológica, tanta divergência teológica como existe hoje no século que passou, o século XX, século XXI, né? Então você tem hoje variadas ramificações de erro, né? Então você tem, antigamente você tinha só o calvinismo e o arminianismo e o molinismo, que era desconhecido. Hoje você tem o calvinismo, o arminianismo, o molinismo católico, e agora você tem o danianismo, que ninguém nem conhece no Brasil ainda. Eu estou estudando sobre o assunto, que é um cidadão que alega ter feito uma outra, vamos dizer assim, um outro sistema teológico, soterológico, né? E tem mais outro ainda, né? Um americano aqui também, do sul dos Estados Unidos, oriundo de uma igreja batista, né? Do Texas, alega outra soterologia que é a mais correta, que é o provisionismo, que também eu não vejo ninguém discutindo isso no Brasil. É como se tivesse acabado os pesquisadores no Brasil. Saudade de grandes pesquisadores que o Brasil teve, grandes apologistas, realmente apologistas, como Nathanael Rinaldi, né? Inclusive Nathanael Rinaldi defendia o texto receptus, o texto recebido, e não excluía passagens da Bíblia como nós temos visto hoje, muitos aderindo a esses horrores teológicos. Ah não, vocês são idólatras do texto receptus. Meu querido, é o seguinte, a Reforma Protestante usava o quê? O texto crítico? Você tá de brincadeira, né, comigo, não tá não? Então há necessidade de você estudar mais antes de você falar ou fazer vídeos, meu querido. Não caia no erro como cai no erro esse Jamierson de Oliveira, que veio falar agora num vídeo recente sobre Dort, falando que Dort não era democrático. Você tá de brincadeira comigo, cara? Você tá de brincadeira comigo, senhor Jamierson? Você tá tirando as pessoas de Locke, né? Vamos pôr assim esse linguajar aqui, para ver se as pessoas entendem um pouco. Você está tirando os outros de louco, não é isso? Qual foi o concílio que foi democrático? Você consegue apontar algum concílio que foi democrático? Existia democracia naquela época? Você está de brincadeira, tá? Não, você está tirando através da ignorância das pessoas, você entendeu? Fazendo vídeos e mais vídeos contra a Reforma Protestante. Você, amigão aí do Jamierson de Oliveira, né? Você, amigão aí do Vailate, do Elias Soares, que eu já conversei pessoalmente com o Elias Soares, mas cadê que ele se dobra perante a verdade, né? Sobre as seitas, sobre o livre-arbítrio das seitas. Eu já conversei pessoalmente com o Elias Soares. Você pensa que eu não conversei, não? Camarada que é orgulhoso. Vocês sabem que quando eu era arminiano, eu convidei ele para pregar na Assembleia de Deus, o Elias Soares, do qual eu fazia parte. E depois que terminou aquele congresso, eu sendo arminiano, eu falei assim, nunca mais eu convido esse cidadão. Nunca mais eu convido ele. Sendo arminiano. Estou relatando o meu coração, abrindo o meu coração para vocês. Coisas que geralmente ninguém sabe, né? Mas a questão é que eu vi uma pessoa orgulhosa, prepotente, tem uma boa memória e aproveitando-se dessa boa memória, assim como fazia outros do passado, fica expondo, né, rajadas de versículos decorados no púlpito, deixando todo mundo impressionado. Ficou todo mundo impressionado lá na Assembleia de Deus. Só que não se rende à verdade de que toda seita crê no livre-arbítrio e não na predestinação. E outras verdades bíblicas, como as doutrinas da graça. Olha, irmãos, com toda a honestidade do mundo, hoje, com meus 57 anos de vida, eu sinto muita saudade mesmo, do senhor Nathanael Rinaldi, falecido senhor apologista Nathanael Rinaldi, que foi o meu mentor, foi aquela pessoa
que me ajudou na área da apologética. Sinto muita, mas muita mesmo saudade da honestidade dele, do caráter dele. Mesmo sendo arminiano, não militava contra o monergismo, ele olhava para as seitas, você entendeu? Mas você pode dizer assim, mas você é bem hipócrita, hein, ô Marcos Lopes, você que está falando aí. Porque você tem um canal, que o seu canal luta constantemente contra o arminianismo, contra o molinismo, contra o provisionismo. Você é bem hipócrita, não é mesmo? Mas a questão, irmãos, não é essa. O meu canal ele existe justamente para combater, certo, os erros das seitas, as mentiras das seitas e também as mentiras do arminianismo. Porque se de um lado nós temos esses supostos apologistas, né, que estão aí enganando as pessoas com vários fake news históricos, mostrando um revisionismo sobre a reforma protestante, do qual parece eles odiarem, se comportam como os católicos, como os livros católicos. Você pega os livros católicos, é os mesmos argumentos que eles estão usando. Aliás, né, a bem da verdade, o próprio CACP já usou argumentações católicas romanas. E se você quiser, eu posso provar isso para você, né? Aliás, o site dele tem artigos molinistas, ou seja, artigos do catolicismo romano. Se você que admira William Lane Craig, você sabia que ele é molinista? E molinista é doutrina católica, não é protestante. Não é protestante. Um jesuíta fez essa contra-reforma para lutar justamente contra os reformadores. Há muita coisa para se estudar. Você que é jovem, que está chegando na internet agora, você que quer ser um apologista, meu querido, você está pegando um tempo muito difícil. Muito difícil. Porque por um lado, se nós temos esses apologistas, né, de fundo de quintal, isso que é a verdade, esses apologistas, né, feitos de uma era pós-moderna, certo? Que eles se saem muito bem quando vão falar de Testemunho de Jeová, mormons, adventistas, mas se saem muito mal quando vão falar de reforma protestante, reformadores, etc. Sem qualquer tipo de idolatria a João Calvino, a Lutero, a reforma protestante em si como um movimento. Mas de onde eles vierem? Eles vieram de Roma, ou eles são frutos da reforma protestante, do qual eles negam? Bem, a teologia deles continua romanista. A teologia deles continua romanista, ok? Eles continuam católicos romanos no que tange aos 5 pontos do arminianismo. Mas se você não quer acreditar em mim, eu já disse isso várias vezes no vídeo, vai lá, pergunta para o padre romano se ele acredita em livre-arbítrio, se ele acredita em perda de salvação, certo? Pergunta os 5 pontos do arminianismo, para resumir, e pergunta se ele crê. Você vai ficar espantado. Eles creem, os padres romanos, nos 5 pontos do arminianismo. Isso é devastador, irmão. Só uma mente doente, uma mente cauterizada, somente uma mente que não tem Cristo realmente controlando a sua mente para não entender isso. Só uma pessoa que ama a mentira, ama a fraude, coloca a ideologia arminiana, ou seja, ela calvinista, à frente da verdade. Você está entendendo? Agora, diante de tudo isso, o que me deixa muito triste é ver esses apologistas e mais vídeos hoje contra as verdades bíblicas, das doutrinas da graça, que são irrefutáveis, irmão. Eles ficam falando essas historinhas aí, Jamierson e Martinez, sabe por quê? Porque eles têm uma mágoa no coração, eles perderam os debates que eles foram com Marcos Grangonato, porque diante da Bíblia, eles perdem. Aí eles têm que recorrer aos fake news, aos ataques ad hominis. Porque dentro da Bíblia, irmão, se eles for para o debate, eles são trucidados, massacrados, demolidos. O próprio Vailate adultera os textos gregos a seu favor. Isso já foi provado várias vezes, certo? É um conhecedor de grego e de hebraico, tudo bem, parabéns. Mas os grandes hereges desse planeta eram conhecedores de grego e hebraico. Isso não quer dizer nada
diante da piedade, da vida que devemos levar com Deus na verdade, entende? Agora, diante de tudo isso que eu disse para vocês, abrindo meu coração para vocês, o que é apologética no Brasil é uma lástima, né? E tenho saudade de pessoas que eram sérias, que andaram comigo, que já partiram deste mundo, já estão com o Senhor Jesus, né? Eu ressalto o Senhor Rinaldi. Eu nunca vi ele adulterar as coisas, como fazem esses apologistas de hoje, do século 21. Meu Deus, vocês não aprenderam nada com o Nathanael Rinaldi, né? Eu acho interessante que uma vez o Flávio Martinez disse que andando no carro, junto com o Nathanael Rinaldi lá em Santos, disse que o Rinaldi, olha, presta atenção no semáforo, para não passar sinal vermelho. Nós precisamos dar testemunho em tudo. Isso deixou ele impactado. Verdade em tudo, menos verdade na apologética que eles fazem. Martinez e Jamierson e outros, né? Você entendeu? E ainda traz para o canal deles, pessoal, hereges, como Natanael, como Rufino, Natan Rufino. Você tá de brincadeira comigo, cara? Esses caras, vocês devem estar cheirando cola. Não é possível, cara. Não é possível um negócio desse. Eu tô ironizando, brincando aqui. É evidente que eles não cheiram cola, tá? Só que, cara, o que acontece com a mente desses caras que se dizem apologistas, cara? Esses caras estão de brincadeira com a verdade. Eles deveriam estar com muito temor de Deus. Porque Deus, irmãos, não deixará passar a mentira como verdade. E eles defamam aqueles que Deus amou. Deus amou Lutero, John Calvino, os reformadores, os pastores do século XVI, XVII, que trouxeram uma revolução na Europa, certo? Aí vem esse camarada Martinez dizer que o calvinismo influenciou Nietzsche, Voltaire. Esse cara tá com algum problema mental sério, cara. A ideologia arminiana tá fazendo a mente dele, corroendo o cérebro dele, os neurônios dele, a favor da mentira. Porque ele sabe que isso não é verdade, cara. Ele sabe que isso não é verdade. Você entendeu? Foi o iluminismo, cara, o humanismo, o secularismo que trouxe para a Europa, você entendeu? A situação das igrejas que vivem esse atual cristianismo, né? Agora, ele já deu uma perguntada, ele já foi fazer uma pesquisa. Ele acha incrível esse cara. Ele não vai pesquisar as igrejas arminianas, né? Como é que estão lá na Europa. Ele não vai pesquisar, né? Como é que está a Assembleia de Deus lá na Suécia, na Suíça. Ele não vai pesquisar, né? Como é que está a situação das igrejas arminianas lá na Europa. Ué, era para as igrejas arminianas estar cheia. Se o argumento dele é válido, as igrejas arminianas deveriam estar cheias de gente. Não é verdade? Porque afinal de contas, quem trouxe a desgraça para a Europa, segundo o Martinez, foi o calvinismo. Meu, se ajuda um pouco, cara. Eu fico admirado como o segundo deste ano, cara, fica com um cara desse. Ô Paulo Cristiano, se ajuda aí, meu. Você esqueceu o que está escrito lá na nossa Constituição Estadual lá, ou pelo menos que está escrito em alguns documentos do Estado, que nós somos a reserva moral do Estado. Reserva moral, cara. E você anda com um cara desse, meu. Então você é do mesmo esquema dele, cara. Você é do mesmo esquema dele, pra estar junto com um cara desse, onde o cara fala vários fake news, e você tá junto, você é da mesma, vamos dizer assim, na gíria, né? Da mesma pá do cara. Você desculpa, hein? Se eu te visse pessoalmente, eu olhar pra você e falar, cara, parabéns, hein? Como você consegue andar com um cara desse, hein, cara? Parabéns, hein? Sinceramente. Então, por essa questão, meu querido, por essa questão é que me faz ficar triste de ver a apologética do Brasil. Uma apologética pobre, uma apologética raquítica, uma apologética mentirosa, uma apologética que conduz as pessoas ao erro. E eles pensam que isso não vai ter um preço, né, diante de Deus, né? Não vai ter um preço. Mas muito bem, você falou que você faz vídeos contra o arminianismo. Faço justamente porque eu mostro as incoerências desses apologistas tabajara. Eu mostro a incoerência desses camaradas. Eu gostaria de ir para um debate com esses camaradas, entrar na história da igreja, só para desmantelar eles todos, que nem eu faço lá nos vídeos lá. Não por vanglória pessoal, não porque eu goste disso. Eu tenho tantas coisas para fazer, sabe?
Tem tantas seitas para serem combatidas. O próprio site do Martinez lá, o próprio YouTube dele, cadê as seitas que ele combate? Cadê as seitas, né? Entendeu? Fica lá no adventismo, né? Falando adventismo e tal. Você entendeu? E tem tanta seita nova para ser explorada. A preocupação dele é o monergismo, o evangelho monergista. Meus pesares, meu querido. Vai fundo, pisa fundo no acelerador. Entendeu? Depois você vê no final da história o que vai acontecer, né? Você entendeu? Eu não estou te jogando maldição nem nada, não. Eu só estou dizendo que com Deus as coisas são muito sérias. Eu levo a Deus com muita seriedade. Entendeu? Cada pesquisa que eu faço, eu procuro trazer sempre a verdade. Se falhei alguma vez, não foi intencional. Ok? Porque o ser humano é falho, é pecador. A nossa mente está debaixo de pecado, por mais que a gente esteja liberto por Cristo. Mas nunca foi intencional mentir ou fazer trazer algum fato que não seja verdadeiro. Agora, fazer proposital que nem vocês fazem é uma vergonha para a apologética. Uma vergonha para a apologética. E por outro lado, para não ficar muito longo esse vídeo, meus pesares aos calvinistas do Brasil, tá bom? Vocês que dizem ser calvinistas, monergistas, vocês que participam de igreja batista reformada, vocês que são pastores presbiterianos. Eu congreguei numa presbiteriana há 5 anos. Foi uma decepção. Pelo menos naquela congregação do qual eu congreguei. Igreja Centenário. Uma decepção total. Nunca ouvi falar lá de confissões. Nunca ouvi falar lá de doutrina reformada, doutrinas da graça. Vocês são uma decepção, meu irmão. Se os presbiterianos do passado vissem vocês, eles iam fazer assim, ó. Uma lástima. Não tem mais amor à verdade, não tem mais amor pelas doutrinas da graça, pelas verdades de Deus, né? Muitos, não são todos, estão interessados no seu dinheiro mensal, no seu salário que você vai receber da sua igreja. Uma lástima, você que pensa dessa forma, você que é pastor presbiteriano, não sabe o que é defesa cristã, não sabe lidar com seitas, não sabe nada, a não ser praticar o politicamente correto. Conheço muita gente assim, muita gente que se diz calvinista, mas é calvinista de fachada, é um mentiroso, é um pragmático, certo? É uma pessoa que não merece o meu crédito, o meu respeito, você entendeu? Porque você diz, né, com um canto da boca uma coisa e com outro canto da boca outra coisa. Você é um mentiroso, você não ama as verdades de Deus. Você que é calvinista Nutella, tabajara, você que não faz defesa da fé, você que olha todos esses canais falando mentiras contra o que você crê. Você é um mentiroso, você é um calvinista falsier, você é um fake news, você é uma mentira ambulante. Sabe por quê? Porque você nunca defendeu sua fé. Pelo contrário, você abraça os arminianos, almoça com os arminianos. Você entendeu? Você vai nos púlpitos arminianos, só que você não prega a verdade. Você quer que eu cite um exemplo? Hernanes Dias Lopes. Para mim, é uma das piores representações que existe da teologia reformada no Brasil. Ah, mas ele prega bem, ele é um homem culto, você não chega nem aos pés dele. Eu quero que se dane, eu não quero nem chegar aos pés dele mesmo, eu quero distância. Você entendeu? Augusto Nicodemos também é outro, você entendeu? Que fica lá nos gabinetes dele. Cadê que esse pessoal escreveu algum livro contra o arminianismo? Me mostra um livro que esses camaradas escreveram, como John Owen, como Jonas Edwards. Até mesmo o Grangonato fez um livro contra o arminianismo, mas cadê os livros? Cadê vocês que se dizem ser calvinistas? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Vocês estão em alguma caixa escondido do pragmatismo? Você entendeu? Vocês estão vivendo a vida de vocês nas suas igrejas, recebendo seus salários. Você entendeu? Vocês estão realmente felizes com o ar-condicionado dos vossos escritórios. Mas cadê vocês na luta, na batalha? Eu não vejo vocês. Muito pelo contrário. A gente vê um monte de pessoal aí falando que arminianismo são nossos irmãos em Cristo, devemos parar com essa luta, no final somos todos irmãos. Parem de ser hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Entendeu? Eu, por exemplo, se eu voltasse para São Paulo, que eu nunca mais quero voltar para São Paulo, não quero mais viver naquela cidade,
cidade horrível de viver. Desculpe os paulistanos que vivem ainda em São Paulo, mas eu saí de lá justamente porque eu não aguento mais aquela cidade. Você entendeu? Aí o que acontece? Eu jamais voltaria a congregar na igreja do Gangonato, por exemplo. Gosto dele como pessoa, gosto dele como teólogo, mas eu reprovo muitas coisas que ele faz. Você entendeu? Reprovo muitas coisas, certo? Eu não gosto de ver ele ser rendido ao Estado. Eu estava dentro da igreja, certo? Chegaram a orar até pelo Lula lá. Ah não, mas a Bíblia diz. Ah, a Bíblia diz, meu irmão. Mas eu vou pegar uma igreja, uma congregação, levantar para orar pelo Lula? Você está de brincadeira comigo, não é não? É máscara, é se sujeitando ao Estado. Você entendeu? O Estado manda você tomar 10 vacinas, você vai lá e toma 10 vacinas. Você entendeu? Que nem o genro dele lá, tinha tabela dentro da igreja, dos vacinados, dos não vacinados, incentivando as pessoas a tomar vacina. Você não sabe nem de onde vê essas vacinas. Se essas pessoas estão morrendo hoje de ataque cardíaco, você não sabe nem se é devido a essa vacina. Pode ser, pode ser. Pode não ser, pode não ser. Mas, querido, não quer saber nada de política, não sabe nem o que está acontecendo no seu país. Não sabe nem o que está acontecendo no seu país, não se interessa em ler um livro de política. Uma vez o pastor Marcos Gangonato olhou, eu com vários livros que eu sempre tenho do meu lado, olhou assim um livro que eu tinha sobre política, o guia politicamente incorreto, né, do comunismo, ele menosprezou, olhou assim, não quer nem saber. Por quê? Porque os pastores hoje, pessoal, em questões de política, eles são alienados. Ah não, mas o meu negócio é teologia, meu negócio é Bíblia, eu quero lá saber de política. Meu irmão, olha para o passado, olha para Calvino, olha para John Knox. Eles denunciavam de púlpito, e não oravam pelos tiranos como Lula. Você entendeu? Não é questão de bolsonarista não, irmão. Ser bolsonarista, não é nada disso aí não. Mas eu vou orar por um tirano que está acabando com a minha nação. Olha para John Knox, lutando contra a rainha da Escócia, lutando ali, fazendo o seu púlpito, algo político sim. Mas vocês não, vocês acham que, ah não, você tá louco, quero lá saber de política. Ah meu, pelo amor de Deus, se ajuda aí, ô calvinistas. Calvinistas do século XXI, se ajuda um pouco, cara. Se ajuda um pouquinho aí, vocês estão ruins, cara. Eu não sei que calvinistas vocês estão vivendo. Eu não sei. Ah não, mas nós temos que ser inimigo agora dos arminianos, temos que odiar os arminianos, nós temos que... Meu querido, é o seguinte, presta atenção, vocês aí que fazem um monte de meme, né? Acho que é Daniel Depes, né? O nome dele, eu não sei agora o nome dele, alguma coisa Depes. Fica lá dizendo que nós somos calvinistas, como é que é? Enjaulados, né? Jonas Madureira. Olha, pra mim, certo? Pra mim, vocês não têm consideração, eu não tenho consideração nenhuma por vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão deturpando a verdade. Vocês estão pisando Dort. Ah, mas Dort não é Bíblia. A pessoa, ela não precisa conhecer as doutrinas da graça para ser salvo. Ô querido, você que é calvinista, que está fora da jaula, você já leu na Bíblia que a pessoa, quando vem a Cristo, ela tem que crescer na graça e no conhecimento? Sair do leitinho espiritual? Mas vocês têm a dificuldade de trazer as doutrinas da graça para a igreja. Quando vão falar sobre calvinismo, parece que há um constrangimento nos vossos corações. Né? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão jogando dados do politicamente correto? Como é que é? Como é que me explica isso daí? Você entendeu? Ah não, mas arminiano é salvo. Presta atenção. Eu não sei quem tem o nome no livro da vida e quem não tem o nome no livro da vida. Não me interessa, porque eu sou mortal. Você entendeu? E nem quero saber, evidentemente. Agora, combater o erro é dever seu, tá, calvinista? Você, calvinista que está aí vivendo o século XXI, né? O politicamente correto. Você está interessado, meu querido, nos dízimos e ofertas. Você não quer que caia os dízimos e ofertas na sua igreja. Essa que é a verdade. Você entendeu? Você quer viver de bem com todo mundo, abraçando todo mundo. Você quer ser amado. Eu conheci pessoas assim. São calvinistas que querem amar. E aí? Meu irmão, como é que você está? Querido, e aí? Você está na bênção? Você está na paz? Sorriso no rosto. Isso que interessa para muitos calvinistas. O glamour. Você entendeu? Ser querido, ser amado. Você entendeu? Os dízimos e as ofertas. Seus livros, né, Flanken Ferreira? Serem vendidos, né?
serem vendidos. Seus livros precisam continuar sendo vendidos, né? Nos arraiais arminianos. E aí eu não posso ficar falando, né? Que arminianismo é heresia, né? Evidente, né? Né, Frank Ferreira? Como é que a gente vai falar que arminianismo que Dort condenou, né? Que os irmãos lá estavam tudo errado, né? Os irmãos lá do século 17, aqueles teólogos, exegetas, estavam todos errados. Aí eu tenho que distorcer, eu tenho que falar que eles condenaram só o pelagianismo, o semi-pelagianismo, que arminianismo não, né? Arminianismo, eles não falaram que era heresia, né? Você tá entendendo? Jogo político, né, pessoal? Tá envolvido grana, dinheiro, né? Tá envolvido muita coisa, né? Pregar nos púlpitos arminianos, né? Complicado, hein, pra vocês, hein? Então, por um lado, se nós temos uma apologética de boteco, né, que é essa do CACP aí, quando vai tratar de soteriologia, os outros assuntos eles tratam bem, mas quando vai tratar de soteriologia é uma apologética de boteco. E se a soteriologia deles é de boteco, o resto vai tudo a reboque, querido. Não tem jeito. Soteriologia é a prímax, é o prímax da teologia, é a soteriologia. Se você não souber como desenvolve a salvação, certo? Que verdadeiramente ela não pode ser por obras e nem por você decidir aceitar Jesus, o resto vai tudo pro ralo. Então é assim, sabe? Canais até de arminianos têm denunciado o Jamierso e o Martinez. Eu já mostrei aqui nesse canal em alguns vídeos anteriores aí, certo? Como por exemplo o paganismo e o calvinismo. Você pode dar uma olhada lá, tá? Eu posso deixar até o link aqui embaixo para você ver que se próprios canais arminianos de pessoas sérias, pessoas que estão observando que eles estão mentindo, estão denunciando eles, quanto mais pessoas que têm um chamado que andou que nem eu andei com o Nathanael Rinaldi, né, pessoal? Eu andei com pessoas sérias, né? Eu levava com seriedade e ele levava com seriedade. Então, meu irmão, não vem pra cá não com brincadeira comigo. Não vem com brincadeira que eu não vou aceitar não, tá bom? Vocês vão continuar sendo refutados enquanto esse coraçãozinho aqui estiver batendo, tá bom? E vocês calvinistas, o meu recado para vocês, calvinistas Nutella, calvinistas fora da jaula, calvinistas que se acham superior aos outros, seja calvinista, você coloca nome aí, pode colocar o nome que você quiser, né? Calvinista clássico, calvinista sei lá o que, evangélico, meu, o que vocês quiserem pôr de nome aí, tá? Vocês que vivem na exegese, no grego, estudando, sabe, a escolástica, se matando, torrando o cérebro, os neurônios, mas falando palavrão, fumando maconha, você que é calvinista, que não tem critério na sua vida, adulterando, prostituindo, você que tem muita coisa na sua cabeça, sabe? Muito livre na sua cabeça, mas não tem vida piedade, não tem praticidade. Você é um hipócrita também, igual ao Martinez e o Jamierso. Você é igualzinho. Só que você se diz ser top. Você se diz ser top. Sua boca é imunda, suja, fala palavrão. Eu sei de pessoas assim, tá? Que são calvinistas que falam palavrão. Você que tem essa boca imunda, você é do mesmo naipe desses caras aí que você diz combater. Ou, pelo menos, em conversas privadas. Agora, eu vou dizer um negócio pra você, ô calvinistas. Volta pra jaula, vai. Tá? Se eu sou um cristão primitivo, tá? Eu tô dentro da jaula, não vou sair dela. Vou continuar na minha jaulinha. Porque a minha jaulinha é a Bíblia. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz para eu responder, entendeu? Com temor e mansidão àqueles que precisam entender este evangelho, tá? Eu convido vocês que se dizem ser calvinistas e são calvinistas de Araque, tá? Quem que você está dizendo que é de Araque? É o Marcos Gangonato, o Depes, quem que você está dizendo? Não estou dizendo, eu não estou mandando recado para nenhum deles. Eu estou falando para você. Se essa carapuça servir para você que é calvinista de Araque, de boteco, calvinista meia boca, então receba essa mensagem da parte de Deus para você, tá bom? Porque Deus está falando com você. Larga sua boca suja, larga o seu mau testemunho, larga os seus livros se necessário, sua exegese, sua faculdade, sua escolástica, o que você quiser. Larga para ser um homem piedoso, um homem temor a Deus, que leva as coisas com seriedade, as coisas de Deus, não na brincadeira como você tem feito, tá bom? E você, que é inscrito desse canal,
Se quiser ficar aqui, meu querido, fica. Mas se quiser ficar no meio da mentira, no meio da falácia, do engano, do engodo, fica lá no meio desses apologistas aí que enganam você. Pode ficar, meu querido. Eu não tenho nenhum ciúme, eu não tenho nenhuma inveja desses... eles têm 120 mil inscritos, 60 mil, sei lá quanto. Meu, pode ter 1 milhão de inscritos. Se você não estiver falando a verdade, meu querido, se você estiver mentindo, você está sendo usado por Satanás. Simplesmente assim. Simplesmente isso. Tá? Então, meu querido, tá aí a minha tristeza de ver esse calvinismo nutelado, esse calvinista de boteco, você entendeu, no Brasil, e ver também esses apologistas arminianos distorcendo a história, trazendo um revisionismo satânico, herético, mentiroso para as pessoas do Brasil. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, inclusive eu, tá? Falo sem ira, sem contenda no meu coração. Eu falo como Nathanael Rinaldi, se estivesse vivo, faria vídeos denunciando as mentiras, as falcatruas que muitos se dizem ser evangélicos ou calvinistas estão fazendo. Tá bom? Deus abençoe sua vida, fique na paz e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Amém.